responsabilidade de um homem escolhido para ser o último profeta de Deus entre o seu povo. A importância desse homem era tão grandiosa que a Bíblia menciona que, entre os nascidos de mulheres, nenhum foi maior do que ele. A identidade desse homem e o motivo pelo qual é considerado o último profeta, mesmo com outros profetas citados na Bíblia depois dele, despertaram a curiosidade de muitos. Para quem ainda não sabe, o último profeta da Bíblia, na tradição profética de Israel, foi João Batista. Ele foi o profeta escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus Cristo. O ministério de João estava focado no arrependimento e na preparação para a vinda do Messias. João não buscava glória para si mesmo, mas apontava para a grandeza daquele que viria depois dele. João Batista, o último profeta, teve uma vida bastante singular. Ele nasceu pouco antes de Jesus e era filho de Zacarias, um sacerdote, e Isabel, parente de Maria. João cresceu acostumado a viver no deserto, um ambiente que moldou seu caráter e o preparou para seu ministério profético. Ele se vestia com peles de camelo, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. João tinha uma personalidade forte e uma mensagem urgente para seu povo, o que também se assemelhava a outros profetas que o antecederam, especialmente o profeta Elias. Além disso, João recebeu o título de Batista justamente porque batizava pessoas arrependidas como símbolo de purificação dos pecados. Sabemos que, embora o Senhor Jesus Cristo nunca tenha pecado, João Batista também foi responsável por batizá-lo. Seu batismo foi um evento que marcou essencialmente o início de seu ministério público. Foi também João Batista, como último profeta, quem apresentou Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Contudo, a mensagem impopular de João causou-lhe problemas. Naquela época, Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia e Pereia. Apesar de ser casado, Herodes Antipas se apaixonou por Herodias, que era esposa de seu meio-irmão e também sua sobrinha. João Batista denunciou esse relacionamento ilegal, o que irritou Antipas e Herodias. Na tentativa de silenciar João, Herodes Antipas o aprisionou, mas Herodias desejava a morte do profeta. Herodias não desistiu e elaborou um terrível plano. Durante uma festa de aniversário, a filha de Herodias, identificada na história como Salomé, dançou para Herodes Antipas. O tetrarca da Galileia ficou impressionado com a jovem e prometeu conceder-lhe qualquer coisa que desejasse. Herodias aproveitou a oportunidade e instruiu a filha a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Foi assim que a vida do último grande profeta da Bíblia chegou ao fim. Entretanto, ao falar de João Batista como o último profeta, é importante considerar o contexto mais amplo do ministério profético na história bíblica. Curiosamente, a primeira profecia registrada na Bíblia foi pronunciada por Deus mesmo, logo após a queda do homem. Foi Deus quem primeiro anunciou a vinda de um Redentor capaz de lidar com o problema do pecado em Gênesis 13:15. Essa primeira profecia é geralmente conhecida como proto-evangelho, que significa primeiro evangelho. Posteriormente, a revelação especial de Deus aos homens ocorreu progressivamente, e nesse processo de auto-revelação, Deus escolheu, capacitou e usou determinados indivíduos como seus agentes. Portanto, os profetas na Bíblia são apresentados como os agentes da revelação de Deus. A primeira pessoa a ser identificada como profeta na Bíblia foi Abraão, conforme Gênesis 27. Moisés, o grande líder e legislador de Israel, também foi considerado um profeta em Deuteronômio 34:10. Antes deles, Enoque, que viveu antes do grande dilúvio, conforme Judas, também profetizou em nome de Deus, embora nunca seja chamado de profeta na Bíblia. No entanto, parece que foi com o profeta Samuel que a conhecida escola profética de Israel começou, sendo responsável por uma longa tradição de profetas que anunciaram a palavra de Deus desde o período da monarquia até o pós-exílio do povo de Deus na Babilônia. Um dos profetas do período pós-exílico foi o profeta Malaquias, e após seu ministério, houve um período de séculos de silêncio profético, quando nenhuma nova palavra de Deus foi registrada até o tempo do ministério de João Batista, como último profeta, encerrando essa tradição profética de Israel. A prova de que João Batista encerrou a escola profética de Israel foi dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus quem disse que a lei e os profetas eram até João e, desde então, o reino de Deus está sendo proclamado. Considerando tudo isso, podemos entender que João Batista viveu no limiar da Nova Aliança e foi a ponte entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e o cumprimento dessas profecias em Jesus. Isso também se alinha com o que o autor da carta aos Hebreus escreveu no capítulo 1, versículo 1, explicando que, no passado, Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, mas agora chegou o momento de Deus falar aos homens por meio de seu Filho. Embora o Novo Testamento mencione profetas na igreja cristã primitiva, eles diferem significativamente dos profetas do Antigo Testamento.
Os apóstolos, paralelamente ao papel dos profetas do Antigo Testamento, lançaram as bases doutrinárias da Igreja e, pelo poder do Espírito Santo, completaram o cânon das Escrituras, onde temos até hoje registradas, de maneira inerrante e infalível. É importante compreender que o fim da tradição profética do Antigo Testamento com João Batista não significa que Deus não se comunique mais com seu povo hoje. Temos a completa palavra de Deus na Bíblia, e por meio dela, Deus nos fala, orienta, instrui e encoraja em nossa jornada de fé. Jesus Cristo é a revelação final de Deus para nós, e faz todo sentido saber que o último profeta foi precisamente aquele que preparou o caminho para a manifestação pública de Cristo cerca de 2000 anos atrás.